mas tinha uma senhora do lado de fora acenando para mim. Fala família, como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos sobrenaturais de Sete Além. E antes que você se esqueça, já deixa seu like, seu comentário, compartilha aí para poder ajudar no engajamento do canal, combinado? E sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. O que foi isso? Bem, estava eu relembrando de bizarrices que aconteceram comigo e eu lembrei de algo que ocorreu em 2019. Que até hoje em dia não tem explicação nenhuma para mim. Iniciando aqui, eu saí com meu pai, fomos a um parque aquático, ele e minha mãe são separados desde 2016. Resumindo, esse dia raiva e choro. Meu pai estava irritado por sabe lá o motivo e procurava qualquer coisa para me insultar. Além disso, na viagem de volta para casa começou a falar que minha mãe era uma, não vou falar a palavra aqui, que não valia nada e tudo mais. Até aí tudo normal, já que era totalmente comum ele insultar e até ameaçar a minha mãe. Bem, chegando em casa à tarde, não me lembro exatamente o horário, não havia ninguém. Então fui até meu quarto para tirar uma soneca, pois eu não havia dormido a noite toda. Acordei um pouco tarde. Era mais ou menos 6h45 ou 7 horas da noite. Fui acordada pela minha mãe mandando eu tomar banho. Foi ali que tudo começou. Enquanto eu caminhava, eu conseguia avistar tudo no meu quarto. Mas do nada, tudo mudava. Eu ia para um lugar escuro e macabro, irreconhecível. E continuou. Andava um pouco e voltava para o mundo normal. Depois, aquele mundo estranho voltava. Eu nem sei como não tropecei nos objetos da casa enquanto estava no outro mundo. Cheguei no banheiro e aquela bagunça de ir para o mundo e voltar continuavam. Eu conseguia ouvir minha mãe falar comigo, mas era um pouco ruim de ouvir enquanto eu estava no outro mundo. Tudo que ela me dizia era deletado. Eu conseguia ouvir ela e compreender, mas em seguida era tudo excluído da minha mente, como se eu não tivesse escutado nada. No chuveiro, pude ver de forma mais clara o lugar. Agora haviam tochas de fogo acesas e portas estranhas e macabras. Havia algo falando comigo. Não sei ao certo o que realmente era, mas haviam 3 portas na minha frente. Eu deveria escolher uma delas. Meu Deus! Eu não lembro muito bem do que aconteceu em 2 das portas, mas comecei a chorar muito. Minha mãe disse que iria na casa da minha avó. Eu escutei um pouco. Porém, quando eu fui abrir uma das portas, estava minha mãe jogada no chão. Ela estava lavada de sangue e estava com os seus membros espalhados pela sala escura. Meu Deus, me desesperei. Mesmo tendo ouvido ela dizer que iria na minha avó. É isso no mundo real, né? Aquilo não entrava na minha cabeça no momento. Como se eu não tivesse escutado realmente, sabe? Eu chorei muito, berrava no banho. Voltei ao mundo normal e eu estava no chão, sentada e chorando. Então, eu tive que abrir outras portas. Não lembro o que haviam nelas, mas lembro delas. Tinham rostos macabros nas portas e era um lugar muito escuro mesmo, com tochas. Pouco tempo depois, eu implorava para voltar ao mundo normal. Chorava enquanto falava que queria voltar repetidamente. Eu consegui voltar, mas continuei chorando por muito tempo, com medo de acabar parando naquele mundo novamente. Saí do banho, minha mãe estava em casa. Me senti um alívio e contei tudo para ela. E minha avó, que também estava lá. Acreditaram? Não. Só riam da minha cara.
dizendo que foi por causa do sono. Mas eu sabia que não era. Eu sempre tive meu sono atrasado, trocado e tal. E mesmo assim, nunca tinha acontecido isso antes. Dormi na casa da minha avó naquele dia. E para piorar, se é que é possível, eu tive uma paralisia do sono. Eu já deveria estar habituada com paralisias. Tenho com muita frequência, mas ainda é de um terror e desespero tremendo. Enfim, foi isso. E essa situação ocorreu novamente comigo alguns meses depois. Até hoje eu não entendi o que de fato aconteceu, mas tem uma história estranha para contar. KKKK. Eu não sei vocês, mas eu amo histórias de viagem entre mundos, né? Viajar nos mundos paralelos aí. Essa história de Sete Além, esse termo Sete Além, ele foi descrito aí, sei lá, menos de uma década, né? Nunca foi falado antes. E é o nome que a gente costuma dar para lugares quando as pessoas acontecem isso, né? Que elas viajam para um mundo paralelo e pelas características de quase todo mundo que viajou ser um lugar muito parecido, muito semelhante, aí todo mundo já botou o nome aqui, Sete Além. Eu não sei vocês, mas eu acredito em viagem no tempo. Quem assistiu aí o Flash sabe como é que é. É muito bom, é muito bom a série, assistam. Eu acredito, né? Buraco de Minhoca, Stranger Things também a série, né? Fala sobre isso de buraco de minhoca. Você tá em mundos separados, mundos paralelos. Ao mesmo tempo que o mundo aqui tá acontecendo, você tá no outro mundo. Esse aqui viajou legal e para um lugar nada bonito, né? Nada agradável. Praticamente nunca é agradável, mas esse aqui se deu mal. Fala aí o que vocês acharam. Próximo relato. Desabafo sobre Sete Além. Aos meus 12 anos de idade, fiz uma viagem com minha família para Aracaju, Sergipe. Tomamos um avião e fizemos uma parada em Brasília. Depois, diretamente à cidade destino. Não senti enjoos, não senti medo, não tive problema nenhum, a não ser o incômodo no ouvido por causa da pressão. Normal. Tive que mascar uns chicletes. Boa técnica essa, né? Quem não conhece já fica sabendo. Na descida em Brasília, foi super de boa caminhar pelo aeroporto e até aproveitar para fazer umas comprinhas e tal. Embora as coisas do aeroporto sejam caras pra dedéu. Já no aeroporto de Aracaju, a experiência foi outra. Eu estava morrendo de sono quando chegamos no destino. Eu não consegui dormir no avião. Minha mãe então disse que eu poderia dormir no colo dela, nos bancos do aeroporto. Até que o nosso táxi chegasse. Beleza. Fui todo ansioso já procurando o salão de espera para me assentar, no banco mais fofo que eu pudesse encontrar, primeiro que todo mundo. Vi o pessoal seguindo na mesma direção, mas tomei a frente logo. Achei um banco confortável, me sentei e esperei pela minha mãe. Ela chegou e me colocou no colo, até eu pegar no sono. Eu tinha 12 anos, tá? Após algumas piscadas pesadas, meu sono foi embora de vez. Meio que me senti mal de repente, sabe? Como se uma ansiedade estivesse me atacando, porque meu coração acelerou e eu fiquei desesperado. No que eu levantei para contar para minha mãe o que estava sentindo, ela não estava mais lá. Simples assim. Olhei para os lados, olhei na direção da porta e nada. Nada, literalmente nada. Além de eu não ter visto a minha mãe, eu não vi mais ninguém no aeroporto. Meu pai também tinha sumido e todo mundo daquele aeroporto se foi. O que me causou ainda mais ansiedade. O medo de ter sido abandonado ou esquecido dominou a minha mente. Daí decidi começar a andar e procurar por ajuda.
Não achei seguranças, não achei recepcionistas, não achei ninguém. Entendi que eu estava absolutamente sozinho naquele aeroporto. Coitadinho. O desespero aumentou tanto, mas tanto, que eu fiquei com ânsia de vômito. É ansiedade, né? É um desespero de ansiedade ali. Eu corri pro banheiro e abri a primeira tampa de privada que deu na telha. Daí vomitei pra caramba. Após vomitar, dei a descarga e ouvi a porta do banheiro abrir. Se ele estava sozinho esse tempo todo, agora não estava mais, né? Finalmente era alguém? Não, não era ninguém. A porta estava fechada, simplesmente da mesma forma que eu a deixei. Embora eu tivesse ouvido um nítido som de fechadura. Meu Deus, e aí, quem foi? Fiquei com tanto medo que eu me sentei naquela mesma privada e fiquei ali por uns 2 minutos. Até que tomei coragem de sair do banheiro e tentar andar por outras partes do aeroporto para procurar alguém. Só que, assim que eu saí daquele banheiro, vi meus pais nos bancos e todas as pessoas que tinham chegado também estavam todas lá. Achei tão estranho que comentei com a minha mãe sobre tudo e ela só me disse: ué, você se levantou, ficou andando por aqui e eu te chamei várias vezes, daí do nada você correu pro banheiro. Seu pai foi atrás de você e não te achou, daí voltou pra cá. Nossa, quem perde o filho assim no banheiro e volta para o assento normal, né? Mas tudo bem. Eu fiquei gelado. Comecei a rir sem entender porcaria nenhuma. Isso me assusta até hoje. E eu ainda sonho com esse dia quando tenho febre e tal. Essa história aqui me pareceu bem realista no sentido, tipo, ele tinha 12 anos, todo mundo desapareceu e ele realmente estava ali no mundo paralelo coladinho, né? Porque se a mãe dele disse que viu ele fazendo todos os movimentos que ele estava fazendo, que era sair, ir pro banheiro, que ele estava se movimentando no aeroporto, então é como se ele tá fazendo tudo. Será que é assim que funciona? Eu tô aqui e aí eu faço as coisas, a pessoa que tá do meu lado vê tudo, só que eu já não enxergo mais esse mundo real, eu já me enxergo no mundo paralelo, em 7 além. Nossa, que louco. E só achei meio um furo assim, meio estranho, tipo, aeroporto já é um lugar que todo mundo sabe que desaparece muita gente, né? Para o pai dele ir buscar e procurar ele no banheiro e não achei, tá tudo bem. Se bem que ele não ia ficar lá no banheiro a vida inteira procurando, né? Não achou, voltou, tchau. Mas a história bem assim, tipo, achei bem fiel aqui, bem fidedigna com a realidade do que se encontra aí de relato de mundos paralelos, 7 além. E você, o que você achou? Próximo relato. 7 além, desabafo. Antes de falar sobre tal assunto, farei uma biografia, por assim dizer, sobre mim. Não posso falar sobre mim. Por mais cômodo que seja, isso abrange coisas pessoais. Pois quando comecei a pesquisar sobre 7 além, coisas começaram a acontecer na minha vida. Me manterei anônimo por enquanto. Tudo bem. Bom, vamos ao que interessa. Se você já ouviu falar sobre esse nome ou até mesmo vivenciou, sabe o que eu vou relatar, porém de modo diferente. A minha vida toda foi algo que se encaixa perfeitamente nessas palavras, 7 além. Basicamente um paradigma. Meus relatos são os seguintes. Desde pequeno, sempre admirei assuntos sobrenaturais. Eu também. Ficção científica e etc. Em meados de 2007, eu lembro perfeitamente, sim, perfeitamente, de um sonho que eu tive dentro de um sonho. Pode parecer loucura, e por um lado é loucura. As questões que levantei perante essa situação foi: ou sou paranoico, ou foi uma imaginação de criança, uma imaginação de criança. Sem mais delongas, nesse sonho
Eu acordei na minha casa sem ninguém. Quando me levantei da cama, eu estava sentindo vestido com um mini terno. Eu estava pasmo. Eu não sentia medo de nada. Estava melancólico. Fui até a sala e em seguida em direção à janela. Nesse momento não reconheci nada do que estava do lado de fora. Não era a minha rua, era outro lugar. Estava de dia, porém mais parecia à noite por causa das nuvens. Fui correndo até a porta, mas quando abri, eu repentinamente acordei. Estava na cama. Dessa vez, meu corpo parecia mais pesado e eu estava com muito medo. Fiz a mesma rota e não havia ninguém em casa. Olhei da janela e era o mesmo local que eu havia visto, mas tinha uma senhora do lado de fora acenando para mim. Eis que eu pisco e ela aparece rapidamente na minha frente, do lado de fora da janela. Eu não sei explicar a sensação que tive, algo pior que medo. Eu estava gelado e nem sequer gritei. Essa senhora me diz vagarosamente: este é o 7 além. Não venha de novo. Mas quando o conhecer, fuja. E logo em seguida eu acordo. Dessa vez, literalmente. Com medo de que fosse tudo se repetir, eu corri para a cozinha. A minha mãe estava fazendo o café da manhã. E quando ela me viu, ela percebeu que eu estava pálido de nervoso. Contei tudo para ela e ela disse que era somente um pesadelo. Porque as mães não acreditam, meu Deus. Me conformei com as palavras da minha mãe. Até que, recentemente, eu estava vendo uns vídeos no YouTube e me deparei com o título 7 Além. Assisti e fiquei pasmo. Foram casos parecidos com o meu. Em seguida, eu fiquei pesquisando muito sobre. Enfim, quando eu fiquei sabendo sobre, no dia seguinte, fui me inscrever em algo. Não posso dar mais detalhes que isso, espero que me compreendam. Saindo do prédio, observo um homem, aparentemente normal, mas meus olhos estavam fixados nele enquanto andava. Ele estava seguindo a mesma rota que a minha, mesmo estando na minha frente. Estava com um pressentimento ruim. Então parei para fazer um lanche num bar. Pedi um salgado e um guaravitá. Ai, guaravitá é muito bom. Estava me tranquilizando enquanto ainda pensava sobre 7 além. E meu sonho que lembro perfeitamente. Nesse bar tinha um retrato na parede, perto do caixa. Um garoto com um terno exatamente igual ao do meu sonho. Lembra que no começo ele falou que acordou e ele estava assim, com um terninho pequeno? Bom, não sei dizer, fiquei confuso, fiquei com medo de morrer. Para tentar me acalmar, eu perguntei ao cara que estava no caixa se era filho dele. Ele disse que não, que na verdade o filho da dona do estabelecimento que havia falecido. Isso aconteceu recentemente. Em seguida, eu não falei mais nada, apenas comi meu salgado e fui andando ansiosamente para o ponto de ônibus. Fiquei procurando o homem que estava pegando a mesma rota que eu, mas não o achei. Chegando em casa, eu ainda estava muito nervoso. Fiquei pensando que seria apenas uma baita coincidência tudo isso. Estava querendo evitar qualquer tipo de pensamento a respeito. Contei para minha mãe e ela disse que eu estou ficando paranoico. Tá com hiperfoco em 7 além, realmente. Depois desses acontecimentos, no dia seguinte, fui ao mercado. Na volta, avistei um homem com a mesma fisionomia do homem que eu havia visto no dia da minha inscrição, pegando uma rota que dava exatamente para minha casa. Nisso que eu peguei outro caminho mais longo, mas em compensação mais movimentado.
Quer você acredite ou não, vim até aqui hoje para poder contar. Para poder contar o que aconteceu. Se alguém vivenciou algo parecido, sabe o que eu estou dizendo. E aí, gente, o que vocês acharam? E ele fala da história em 2007, quase 20 anos atrás aí, o sonho, e ele marcou, o sonho marcou e ele lembra perfeitamente. Agora fica a questão, né? A viagem para Sete Além que ele teve lá atrás aconteceu, e qual a relação disso hoje, né? Para ele, tipo, tá se sentindo perseguido. Será que ele fica entrando pouquinho, né? Não muito, nesse mundo deles, acessando ali o mundo deles, e aí então ele tá sentindo todo esse desconforto. Ou ele realmente passou, isso aconteceu lá atrás no passado, e acabou que ele descobriu o que era, que outras pessoas passaram por isso, e agora ele tá com hiperfoco no assunto e fica paranoico, pensando nisso, achando que tudo tem a ver com isso, e sabe? Eu acho que realmente lá atrás pode ter acontecido, e hoje todo o resto pode ser coincidência, e ele tá sei lá, assustado com tudo. O que vocês acham? E vamos para o último relato do vídeo. Esse é curtinho, mas vamos ver aqui o que ele entrega. Essa é muito difícil de acreditar. Eu tenho noção disso, mas aconteceu comigo em 2023. Para ir para a faculdade, eu posso literalmente pegar o ônibus que quiser. O povo gosta de usar literalmente em tudo, né? Um dia, era 5 da manhã e estava muito frio mesmo. Então, quase não tinha ninguém na parada de ônibus ainda. Eu peguei um ônibus escrito Águas Rasas, sem pensar muito sobre. O ônibus era da URB, normalzinho, até o cartão estudantil passou. Mas só tinha o motorista, o cobrador e eu no ônibus. Beleza. Ninguém mais pegou o ônibus e ele não parou em parada nenhuma. Quando ele chegou mais ou menos onde é o metrô, ele simplesmente foi para a esquerda, no balão, ao invés de seguir reto. Eu fui no cobrador avisar porque nenhum ônibus naquela pista fazia isso. Ai, meu Deus. E ele olhou para mim e falou que era a rota normal. E então eu perguntei quando era a próxima parada. Umas 2 vezes, mas ele simplesmente me ignorou. E eu então dei o sinal para descer. Ficou com medo, né? Achou que estava sendo sequestrado ali já. O ônibus continuou por muito tempo até sair da parte de casas e entrar numa pista que era só mato. Jesus, eu já tinha quebrado aquela janela de emergência e fugido, pulado. Ele falou que só tinha mato e era aqueles matos bem altos. Eu desesperei e falei que ia descer ali, mas o motorista e o cobrador simplesmente me ignoravam. Até que eu comecei a chutar a porta com tudo. É isso aí, garoto. O ônibus parou e eu desci e eles foram embora. Andei um tempão naquela pista até voltar a ver as casas. O estranho é que o ônibus não tinha andado muito nessa estrada. Depois da faculdade eu pesquisei e não existe nenhuma cidade Águas Rasas aqui no Distrito Federal, embora exista Águas Quentes. Eu verifiquei no site do BRB e realmente havia o desconto do histórico do cartão estudantil. Mas ele fala que eu peguei um ônibus circular comum. Meus primos também foram na onda de pesquisar, mas nunca achamos nada a respeito. Até hoje não sei se era sequestro ou se ia ser levado para algo mais bizarro. Nesse caso dele não existe uma, nem duas, nem três, existe várias histórias de ônibus que te levaram para Sete Além. E o louco é que assim, o caminho, né? O caminho, tipo, o ônibus não vai mudar a rota, a menos que, sei lá, ele não tenha passageiro e ele só vai pra garagem direto, ou algo do tipo. Ou se ele quebrou e ele precisa ir pra garagem, ele vai fazer um caminho diferente. Mas, coitado, né? Que desespero.
Eu achei bem parecido com coisa de sequestro, só que aí não iam simplesmente liberar ele na hora que ele começou a dar o piti dele. E por que os caras iam ficar ignorando ele, sabe? E isso acontece em muitos relatos, da pessoa tá falando, tá tentando entender o que tá acontecendo, e aí depois que a pessoa entende que tá errado mesmo, aí as coisas voltam ao normal. Ai, que louco. Gente, essas histórias de Sete Além é fantástica, eu adoro. Eu queria que vocês pudessem me mandar, tá? Se vocês tiverem algum relato aí que vocês conhecem, ouviu, ou que vocês viram na internet também, quiser que eu leia aqui, que eu traga pro canal, me passa e me manda aí na comunidade que eu vou trazer, porque eu adoro. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem histórias de outros assuntos ou de Sete Além também, o que vocês quiserem, manda as histórias aqui nos relatos, no e-mail, na comunidade, onde vocês se sentirem confortáveis, ou simplesmente vem aqui dar uma força, compartilhe os vídeos aí, pode mandar os assuntos do que vocês querem que eu traga para o próximo vídeo, que eu vou fazer esse esforcinho aí para trazer o assunto que vocês quiserem, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijão e tchauzinho!